Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, nesse vídeo eu quero falar com você sobre o meu, o seu, o nosso lado sombra. O lado sombra é tudo aquilo que não está a nível consciente. Entrar em contato com o nosso lado sombra é entrar em contato com o nosso universo particular, o nosso mundo interior. O nosso lado sombra guarda tudo aquilo que precisa ser trabalhado, aceito, acolhido, tudo aquilo que a gente precisa de alguma forma integrar à nossa vida. Imagina o lado sombra como uma mochila, onde a gente vai depositando tudo aquilo que a gente não quer encarar. A gente coloca dentro dessa mochila tudo aquilo que a gente não quer olhar, porque vai causar dor, vai causar sofrimento. Então a gente vai jogando nessa mochila tabus, preconceitos, medos, questões não resolvidas, crenças. E aí a gente deixa tudo ali dentro, acreditando que é o melhor caminho, acreditando que é a melhor solução. Porém, o nosso lado sombra é como se ele tivesse vida própria. Quanto mais a gente ignora, mais o nosso lado sombra busca uma forma de vir a nível consciente. Ele sempre vai buscar uma maneira de vir à tona. Então, quanto mais você ignorar essa mochila, mais ela vai ficando pesada, mais ela vai ficando difícil de ser carregada, e aí vem a somatização, vem os problemas, muitas vezes questões de nível financeiro, amoroso, profissional, dificuldade em conseguir um emprego, dificuldade em conseguir um parceiro, a vida financeira totalmente travada, e muitas vezes são questões que a gente está jogando lá nessa mochila, que está na nossa sombra, e a gente não quer que venha à tona, a gente não quer acolher, trabalhar e principalmente aceitar o nosso lado sombra. É muito importante, pessoal, ter a consciência que o nosso lado sombra não pode ser destruído. Todo mundo é feito de luz e sombra. A diferença é que algumas pessoas buscam o autoconhecimento, buscam a autoobservação, acolhe o lado sombra, trabalha essa questão. Quanto mais autoconhecimento, mais contato eu tenho com o meu lado sombra, mais controle eu tenho sobre essas questões. E aí eu consigo entrar no fluxo do universo. E quanto mais eu ignorar o meu lado sombra, mais problemas eu vou ter. E fica mais difícil que eu entre em contato com o fluxo do divino. E como que a gente trabalha o lado sombra? Autoconhecimento, autoobservação, observar as suas ações em X situação, como que é a sua fala, como que é o seu comportamento diante de uma situação, diante de uma pessoa, quais são os seus preconceitos, os seus tabus, as suas crenças. É buscar mesmo um mergulho para dentro. Para ter contato com o lado sombra é fazer um mergulho interno, um mergulho para dentro, acolhendo, aceitando, olhando para todas essas questões e aceitando cada uma delas, integrando essas questões e tendo a consciência que isso não pode ser destruído, e sim trabalhado, aceito e trabalhado.
Quando eu acolho a minha sombra, quando eu integro a minha sombra, eu consigo fluir com mais facilidade. Muitas vezes, problemas financeiros, profissional, amoroso, familiar, espiritual, tá sim relacionado com questões que você não quer olhar, você não quer mexer, porque vai lhe causar dor. Mas imagina a sombra como um amiguinho que sempre vai vir à tona, sempre vai trazer questões para você trabalhar. É como se ele estivesse sempre buscando uma forma de chamar a sua atenção. Olha, eu tô aqui, tá? Você precisa parar de me ignorar, você precisa olhar para mim. A gente precisa resolver essas questões, porque senão a sua vida ela vai continuar travada, ela vai continuar difícil. Você não vai conseguir fluir com facilidade pelo jogo da vida, né? Então a sombra ela sempre vai buscar formas de vir à tona. E quanto mais você ignorar, mais força ela ganha. Quanto mais você jogar tudo para dentro dessa mochila e fingir que ela não existe, mais força ela ganha. E aí chega um momento que muitas vezes a gente acaba perdendo até o controle de uma determinada situação, porque a sombra ela está ganhando tanta força, ela está sendo ignorada de uma maneira tão forte que ela está ganhando tanta força, que ela vai surgindo várias vezes ao dia, ao longo da semana, dos meses. E aí muitas vezes você perde o controle, porque você não está dando a atenção que ela precisa. Imagina uma criança birrenta, uma criança fazendo birra. Se você não chegar, conversar com aquela criança, acolher aquela criança, tentar entender aquela situação, a birra daquela criança vai continuar. E isso vai te gerar desconforto. As pessoas vão ficar olhando para você sem conseguir entender as suas ações, né? É isso que acontece com o nosso lado sombra. Então, autoobservação, autoconhecimento, perguntar para a inteligência infinita, para nossa centelha divina, por que você está passando por X situação. No meu caso, por exemplo, eu tive longos anos de escassez financeira. E quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu perguntei para a inteligência infinita, eu perguntei para a minha centelha divina, por que da escassez financeira? Eu queria voltar no exato momento que eu tive o sentimento de escassez financeira. E aí a inteligência infinita, a centelha divina, por meio de um sonho, me levou de volta a essa situação. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque envolve outras pessoas e eu não quero expor essas pessoas. Mas a inteligência infinita, ela me levou, ela me mostrou. Eu adulta me vendo criança por meio de uma janela, né? E eu conseguia olhar por meio dessa janela a situação que eu fui exposta, né? Que eu fui colocada ali, e foi o exato momento que eu senti a escassez financeira. Então, você pode perguntar para a inteligência infinita, para a centelha divina, que você quer ter contato com o seu lado sombra, que você quer que essas questões venham à tona, independente do nível de dor que você vai sentir. Você quer solucionar essas questões, você quer integrar o seu lado sombra, você quer saber em que momento que sua vida amorosa, financeira, profissional, enfim, não sei, travou. Quais os tabus, os preconceitos, os medos, as crenças limitantes que você está jogando nessa mochila.
E quando essa mochila começa a ficar pesada, começa a surgir a somatização. Além de ser algo desconfortável, né? Da gente carregar. A gente começa a sentir esse peso, fica difícil da gente fluir. Agora imagina se você tem uma mochila leve, uma mochila, eu não vou dizer vazia, né? Porque vazia seria destruir a sombra. Mas imagina uma mochila que tem questões sim, mas são questões que você tem conhecimento, são questões que você trabalhou, são questões que você acolheu, são questões que quando vem à tona você sabe lidar com cada uma delas, e aí a mochila fica leve. Se a mochila tá leve, eu consigo entrar no fluxo com o divino, eu consigo entrar no fluxo do universo, fica mais fácil para mim caminhar aí pelo jogo da vida. Então o lado sombra ele sempre vai buscar situações para vir a nível consciente, mas isso não é porque ele é um amigo ruim, ele é somente um amigo que quer o seu bem. Ele é um amigo que sabe que enquanto você não olhar para aquela questão, as coisas não vão fluir de forma boa, perfeita e agradável a sua vida. Então acolha o seu lado sombra, aceite o seu lado sombra, pergunte para a centelha divina, para a inteligência infinita, quais as questões que estão aí no seu lado sombra e que precisam ser trabalhadas. É importante deixar aqui também, pessoal, uma observação. O nosso lado sombra, ele não é formado somente por aspectos negativos. Um talento, um dom, um propósito, uma missão de vida que você tem e que você está ignorando, você também jogou dentro dessa mochila. Então, muitas vezes uma pessoa, um exemplo, ela tem o dom da pintura, pintura de quadro. Ela nasceu com esse propósito, ela nasceu com essa missão de vida, mas ela decidiu ser engenheiro, porque o pai e a mãe são engenheiros e ela decidiu que esse é o melhor caminho e que é dessa forma que ela vai ganhar dinheiro, que pintar quadros não dá dinheiro. Então ela pegou o talento, o dom, o propósito de vida dela e jogou para o lado sombra e está tentando enterrar essa questão, está tentando ignorar esse propósito. Isso também vai somatizar, isso também vai deixar a mochila dela pesada. Primeiro porque ela vai estar exercendo uma profissão que não é o propósito dela, não é por meio da engenharia que ela vai contribuir com o universo. Ela veio para contribuir com o universo por meio da pintura de quadro. É isso que ela ama fazer, é isso que faz ela feliz, ela faz com perfeição, com alegria, com amor e, consequentemente, a vida financeira da pessoa flui. Porque tudo que eu faço com amor, com alegria, inevitavelmente eu tenho um ganho financeiro. Mas não, ela jogou na mochila, ela jogou para o lado sombra e está exercendo a engenharia. Com tristeza, com raiva, levanta de mau humor, não gosta da profissão, odeia aquilo. Como que ela vai ganhar dinheiro dentro da engenharia? Difícil, né? Vai ser um profissional medíocre, vai ser um profissional que não vai ter crescimento nenhum dentro da engenharia. Então, muitas pessoas jogam coisas positivas, dons, talentos para o lado sombra. E o lado sombra também vai buscar maneiras de trazer isso à tona. O lado sombra também vai buscar trazer isso para o seu consciente, o seu dom, o seu talento, a sua missão de vida, aquilo que aquece o seu coração, aquilo que você faz com amor, com alegria. Então, essa pessoa que está exercendo a engenharia, aos finais de semana, ela pode querer pintar 1, 2, 3 quadros. Ela pode passar por galerias de pinturas
indo para o trabalho, voltando do trabalho. Ela pode entrar nas redes sociais e ficar pesquisando sobre pinturas de quadros, seguir vários artistas. Isso são formas que o lado sombra está tentando trazer isso à tona. Então o lado sombra está falando, olha, o seu dom, o seu talento é X coisa. Você precisa abandonar esse caminho, você precisa migrar para o que realmente você veio fazer, né? Cada pessoa tem um dom, tem um talento, cada pessoa tem uma mala, né? E dentro dessa mala carrega ali o dom e o talento que veio para contribuir, que veio para entregar para o mundo. E muitas vezes, principalmente por motivos financeiros, a gente ignora esse nosso dom. Então a sombra ela também é construída de questões positivas, tá? E aí a gente precisa jogar luz, a gente precisa realmente encarar esse amiguinho de frente e falar, ok, eu quero trabalhar essas questões, vamos lá, traga tudo à tona, traga tudo a nível de consciência, para que eu consiga trabalhar. Até por meio de uma meditação, né? Quando você entra em estado meditativo e você sente que silenciou o pensamento, né? Aquela fala interna, você pode, nesse momento da meditação, tentar um contato com o seu lado sombra, para que essas questões venham à tona e você consiga trabalhar. Lembra sempre que o lado sombra não pode ser destruído, ele deve ser acolhido, aceito e integrado. Você deve olhar para o seu lado sombra e falar, ok, né? São essas questões que eu tenho, eu aceito, eu integro e eu acolho. E aí você consegue entrar no fluxo com o divino. Quanto mais autoconhecimento, mais contato com o nosso lado sombra, mais aceitação, mais autocontrole de quem somos. E aí o nosso lado sombra não vai pegar a gente de surpresa. Quando ele emergir, a gente vai ter tanta intimidade com ele que a gente vai conseguir ter um controle daquela situação. Acolha o seu lado sombra para você conseguir entrar no fluxo com o divino. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.